A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Tia Abelha e fui convidada pela tia Jessie Pink para contar uma linda história para vocês. Vamos nessa? Na Bíblia, no capítulo 4, no livro de Juízes, nos conta que uma certa vez o povo de Israel estava fazendo muitas coisas que não agradavam a Deus. E os seus corações estavam assim, escuro, sujo de pecado. Nós já sabemos que tudo que nós fazemos que não agrada a Deus é pecado. Por exemplo, responder o papai e a mamãe. E o povo de Israel estava fazendo muitas coisas. Então Deus permitiu que o rei de Canaã, o rei Jabim, maltratasse o povo de Israel por 20 anos. Imagina, crianças, ser maltratado por 20 anos. E a Bíblia também nos conta que ele tinha um grande exército. E ele tinha um general. E o nome deste general era Cícera. E ele tinha também muitas armaduras, muitas espadas, lanças. Eu imagino que os melhores soldados. E ele tinha também, crianças, 900 carros de cavalo. Os carros de cavalo é parecido com uma carroça, eu acredito que vocês já devem ter visto. Só que era de ferro, com o cavalo preso na frente e eles ficavam em cima, guerreando. E a Bíblia nos conta, então, que naquele lugar havia uma mulher. O nome desta mulher era Débora. Débora era juíza de Israel. Naquela época não tinham reis. Então, os juízes resolviam os problemas das pessoas, ajudavam a resolver os problemas. Então, uma certa vez, Débora, a Bíblia nos conta que Débora ela ficava sentada embaixo de uma palmeira. Uma palmeira, crianças, é bem parecido com um coqueiro. E todos os dias ela ficava ali e as pessoas iam até ela para que ela ajudasse as pessoas a resolver os problemas delas. Então, uma certa vez, Débora, como de costume, sentada ali em uma pedra, eu imagino, Deus deu uma mensagem a ela e disse assim: Débora, mande chamar Baraque e diga a Baraque para reunir 10.000 homens das tribos de Israel, que eu vou fazer com que ele lute com os soldados do comandante Cícera e eu vou dar a vitória a eles. Então Débora obedeceu às ordens do Senhor. Será que eu e você temos obedecido às ordens do Senhor? Será que nós temos feito somente o que é certo? Ou temos sido como o povo de Israel, fazendo tudo o que não agrada a Deus? Então a Bíblia diz que Baraque, então, foi até Débora. Eu imagino que ele ficou pensando: nossa, o que será que Débora quer dizer para mim? Então Débora entregou a mensagem de Deus a Baraque e disse: olha, Baraque, Deus manda dizer para você, reúna 10.000 homens das tribos de Israel, que o Senhor vai fazer com que vocês lutem contra o povo, contra o exército do rei Jabim, o rei de Canaã, e o Senhor manda dizer que vocês vão ganhar. Eu imagino que naquela hora, crianças, este homem ficou apavorado e falou: e agora? Nós não estamos preparados para lutar. A Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar. O que nós vamos fazer? Então a Bíblia nos diz que Baraque falou: Débora, eu vou, mas com uma condição, só se você for comigo. Então aquela mulher aceitou aquele desafio e disse: sim, eu vou com você sim. Então eles se prepararam. Eu posso imaginar que aquele homem colocou o capacete que ele tinha, pegou o seu escudo, pegou a sua espada, reuniu vários homens, 10.000 homens, como diz a Bíblia. Débora se arrumou para descer com ele até o rio Quizon. Quando eles chegaram lá, crianças, alguém contou para Cícera que o povo de Israel estava descendo para lutar com eles. Então, eu imagino que eles começaram a se preparar. Eu imagino que o comandante disse assim: se preparem,
pegue as melhores lanças, os melhores escudos, as melhores espadas e nós vamos vencer o povo de Israel. Então, crianças, olha só, eles desceram com os seus melhores carros, com os melhores soldados e foram até o rio Quizon para lutar. E agora, crianças, será que eles ganhariam? Débora ficou de longe olhando e o povo de Israel descendo, e eu posso imaginar que os cavalos descendo, fazendo muito barulho, e Baraque ali, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que ele ficou falando com o Senhor: Senhor, me ajude, nós precisamos vencer essa batalha. Crianças, de repente, começou a cair uma chuva, começou a fazer uma lama, aqueles carros, aqueles soldados começaram a ficar confusos, as rodas começaram a atolar ali naquela lama, e a Bíblia nos conta que o povo de Israel venceu aquele grande exército de Sísera e não ficou nenhumzinho. Crianças, contra o que você tem lutado? Qual tem sido a sua tristeza? Qual tem sido a sua dificuldade? O que você tem pedido ao Senhor? Baraque foi um homem corajoso. Ele obedeceu às ordens do Senhor. Ele desceu até o rio Quizon, mesmo sem saber se ele ia vencer essa guerra ou não. E lutou com muita força e venceu aquele exército. E o povo de Israel pôde glorificar ao Senhor. No capítulo 5 de Juízes, a Bíblia nos diz que Débora cantou um hino de agradecimento a Deus pela vitória. O Senhor Jesus, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. O que você está precisando, crianças? Do que é que você precisa? Do que é que você tem medo? Jesus está com você em todo momento. Uma certa vez, eu estava muito triste, muito desanimada. E o meu filho João disse para mim assim: mamãe, mesmo se vocês se esconder lá no buraco mais fundo, ou lá no fundo do mar, o Senhor Jesus está te vendo. Criança, Jesus está te vendo. Ele derramou o seu sangue puro e precioso numa cruz por amor a você. Ele te ama. A Bíblia diz que com amor eterno te amei. Antes do papai e a mamãe pensar em ter você, o Senhor Jesus te amou primeiro, porque Ele derramou o seu sangue puro e precioso na cruz do Calvário por você. Ele te ama. E eu quero te deixar uma promessa do Senhor Jesus para você, que diz assim: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Hebreus 13:5. Essa é a promessa do Senhor. Confie nele. Ele vai te ajudar a vencer todas as suas dificuldades. Seja como Débora. Obedeça às ordens do Senhor. Amém? Um grande beijo e fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Tchau, tchau!